Ótimo. Começou aí, professora. Boa aula. Muito obrigada. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma vez, mais uma aula, falando aqui da gamificação, né? Trabalhando o conceito e a aplicação da gamificação. Na aula passada, nós passeamos aí pelos conceitos, o que é gamificação, como que a gamificação pode nos auxiliar, né, em nossas atividades, nos trabalhos que nós desenvolvemos. Hoje, o que a gente tem para hoje? O que a gente tem para hoje? Nós hoje vamos trabalhar um pouco como que a gente faz para gamificar a nossa prática. Vou mostrar para vocês aqui os links de algumas plataformas para poder tornar a aula gamificada no ambiente virtual e vamos também fazer algumas reflexões sobre a contribuição dos jogos no processo ensino-aprendizagem. Vamos lá, então? Então, vamos dar continuidade aí. Vamos ver como que a gente usa, né? No ano passado, na aula passada, perdão, nós vimos e estudamos um pouco os elementos da gamificação e hoje nós vamos perceber como que devemos colocar esses elementos em prática. Vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como gamificar, né, as atividades em sala de aula. Primeiro passo, então, que a gente tem que fazer é definir o objetivo do jogo. Eu preciso saber qual que é a razão que vai me levar a desenvolver um projeto gamificado. Qual que é o problema que eu pretendo resolver ou que eu pretendo buscar a solução junto com os meus alunos e com as minhas alunas. E, muito importante também, os resultados que nós esperamos atingir. Então, enquanto professora, enquanto professor, mediador e mediadora do processo educativo, nós temos que ter bem definidos os objetivos para a aplicação do jogo, para a gamificação. A gente precisa de ter clareza sobre todos esses pontos, né? Antes mesmo de começar a esboçar o projeto que a gente vai desenvolver do ambiente gamificado. E isso vai fazer com que o nosso projeto tenha sucesso, né? Nós precisamos saber onde a gente deseja chegar para poder conseguir aí traçar o caminho que nós vamos percorrer. Então, planejamento, ele é fundamental para a gente trazer aí, tratar das estratégias da gamificação. Primeiro passo, então, a gente define o objetivo. Em seguida, a gente vai montar o avatar. E aí, a gente dá a oportunidade, né, para os nossos jogadores, para as nossas jogadoras, a criarem os próprios avatares. Né? Quem são esses jogadores? Quem são as jogadoras? Fundamental que conheçamos os nossos alunos, as nossas alunas, para entender aí qual que é o perfil de jogo, né? Aquele aluno que é mais desbravador, aquele aluno que é um aluno que vai ser mais empolgado no desenvolvimento, na busca, na procura. Então, nós precisamos aí saber quem são os jogadores, né? Como que esses jogadores são, essas jogadoras são, o que motiva cada um e cada uma, e também o que desmotiva, né? É um trabalho que a gente vai exercer a empatia entre nós, professores e professoras, e os nossos alunos e alunas, né? E isso vai fazer com que o jogo seja instigante. Esse papel, né, de nos colocar, né, enquanto usuário, de colocar o estudante, a estudante, para compreender quem ele é importante para fazer a programação, né, desse projeto e fazer com que ele seja relevante, que seja empolgante, que instigue a participação, que faça com que cada vez mais o aluno, a aluna procure ali o jogo como estratégia de aprendizagem. O terceiro passo, então, depois que a gente já tem o objetivo, que a gente definiu o avatar, que vai estar ali, né, participando de cada fase do jogo, nós vamos definir as regras do jogo. Quais os comportamentos que a gente vai querer estimular dos alunos, das alunas, aqui no caso de jogadores e das jogadoras, quais as ações, né, que serão penalizadas, o que eu não posso fazer dentro desse jogo que vai fazer com que eu perca vida ou com que eu volte
né, no jogo. Então, o que é a ação que vai ser penalizada? De que forma que a gente vai fazer essa penalização, né? E como que a gente faz para mensurar, para medir toda essa questão do jogo, né? Os avanços, os retrocessos, as perdas de vida, o ganho, né? Que nós vimos na aula passada, que é importante aí ter fases, né? Que o aluno, a aluna, o jogador, a jogadora vai passar de uma fase para outra, cada fase com um nível de dificuldade maior do que a outra, então é importante a gente pensar aí nas regras, né? Aqui nós precisamos entender com exatidão quais são as condições de sucesso para o nosso estudante, para a nossa estudante, o que vai fazer com que ele avance da fase, que ele mude de fase, né? Para que é um passo que é fundamental nessa elaboração, né? Para ficar bem definido para o estudante, para a estudante, como que serão esses avanços. As regras são muito importantes aí para esse ambiente gamificado, são também muito importantes, né? O quarto passo é definir quais são as missões do jogo, quais serão os desafios que serão encontrados nesse percurso, que obstáculos que nós vamos colocar ao decorrer aí do trajeto, né? Como que o professor, a professora, que aqui é chamado mestre, né, ou a mestra do jogo, vai prender a atenção dos jogadores e das jogadoras, dos alunos e das alunas, né? São estratégias que nós vamos precisar entender como que a atenção, que o interesse, né, dos nossos alunos e alunas ficaram ali presas naquele jogo. Porque se o jogo não prende o interesse da criança, faz com que ela fique desmotivada, né, de participar, de jogar. Então a gente precisa de elaborar e entender aí esse trajeto, né? Colocar umas surpresas aí no meio, como um obstáculo para alcançar a fase, para também instigar. Tomar cuidado bastante, né, nesse momento aí das missões, para não colocar desafios difíceis demais, porque quando o estudante, né, o jogador, a jogadora, encontra um obstáculo que é muito intransponível, faz com que fique desmotivado ou desmotivada a continuar jogando, né? As missões aí do jogo, elas vão atuar diretamente no ciclo de engajamento, né, que vai ser resumido da seguinte forma: ao realizar uma determinada atividade, o jogador, a jogadora vai receber um feedback sobre aquela ação que ele tomou, e isso vai fazer a motivação de prosseguir a atividade. Então, o feedback, ele necessita ser, assim, bem rápido, bem instantâneo, bem compreensivo, para que aí os nossos estudantes, né, as nossas estudantes, elas se sintam motivadas e motivados em relação ao processo. O segredo aí desse engajamento, né, é que o jogo vai ser divertido, vai ser alegre, para atingir o público. E para poder a gente conseguir tudo isso, precisamos, né, obviamente, de conhecer o aluno, a aluna com a qual a gente está ali desenvolvendo a atividade, né? O engajamento, ele vai funcionar a partir de uma atividade que é divertida e que também apresente um feedback rápido, né? Que ele saiba rapidamente o que vai fazer, saiba rapidamente o momento que ele está ali do jogo, o que necessita para transpor aquele obstáculo, que ele consiga ali interagir, né, dessa forma com o jogo. E o quinto passo, né, a gente vai inserir os elementos do jogo. Nesse momento, a gente vai aí selecionar quais são os elementos que nós vamos utilizar, quais as mecânicas, as dinâmicas, quais os componentes que melhor se encaixam no objetivo que nós temos do nosso projeto, né, do esboço aí, do escopo do nosso projeto. Aqui é interessante que a gente vai buscar aí todos os elementos do jogo que nós vimos na aula passada, né, para poder elencar aqui no nosso projeto, né? Vamos buscar o componente, vamos buscar a mecânica e aí as dinâmicas também que vão fazer com que o jogo fique cada vez mais atrativo, com que o jogo fique cada vez mais divertido
para os nossos jogadores e para as nossas jogadoras. De como que eu vou fazer, então? Fiz os 5 passos aí, esses 5 passos estão diretamente ligados àquela produção, né, da ambientação, de pensar, de elaborar, de projetar o jogo, de criar um ambiente ali gamificado. Quando a gente está falando, hoje a gente está buscando mais aí as plataformas, né, virtuais de gamificação, lembrando também que a gamificação não precisa ser só virtual, como a gente falou na aula passada, né? Então, como que eu vou fazer esse processo de gamificação, então? De que maneira que eu gamifico a minha aula? Primeiro, eu preciso pensar, né? Eu tenho os objetivos. Esses objetivos, eles estão estritamente ligados ao conteúdo, né, da disciplina que eu vou trabalhar. Então, eu estou trabalhando ali, por exemplo, a geografia, e qual conteúdo ali da geografia eu desejo trabalhar de forma gamificada, né? Então, eu escolho o conteúdo e transformo esse conteúdo numa narrativa, numa história. E aí, depois desse conteúdo ser transformado nessa narrativa, nessa história, eu vou dividir o conteúdo que eu quero estudar nas fases que vão ser alcançadas, né? Então, eu estou trabalhando ali com os meus estudantes, com as minhas estudantes, o conteúdo do conhecimento do bairro, né? Dentro da geografia, eu vou trabalhar o conteúdo lá do conhecimento do bairro. Que partes do bairro que eu vou trabalhar? Uma fase pode ser o trajeto, né? Vou criar ali um trajeto do bairro, da casa para a escola, o que eu, nesse trajeto, eu vou encontrar, e posso ir, cada parte do trajeto ser uma fase do jogo a ser vencida. Então, eu crio essa narrativa, crio essa história, divido o conteúdo aí nas fases que eu almejo, né? Que os alunos e as alunas alcancem. Dentro disso, eu vou criar cenários diferentes, né, com os desafios que serão alcançados em cada um desses cenários, e escolher aí, né, colocar as escolhas que os alunos e as alunas precisam fazer para poder avançar de fase, né? Então, dentro desse percurso, digamos assim, eu posso colocar lá o supermercado da Dona Maria, que tem uma atividade para fazer ali, que tem um desafio no supermercado da Dona Maria para continuar o trajeto e chegar até a escola. É um pequeno exemplo, né, de como que nós podemos fazer isso. E o objetivo, né, que o estudante ali vai ter que alcançar ao longo do caminho, né? O conteúdo ele precisa ser ensinado de modo que as tarefas vão ser ligadas à resolução de problemas, né? E esses problemas aí que estão dentro da disciplina do conteúdo que nós desejamos trabalhar. A gente precisa permitir que os nossos alunos e as nossas alunas, né, escolham e assumam qual personagem que eles vão desempenhar, né, na criação lá do avatar. É bacana de colocar o estudante, a estudante, nesse momento aí de escolha, qual avatar que ele vai ser, qual papel que ele vai desempenhar dentro do jogo, de acordo com o perfil. Lembrando aí da semana passada, né? Será que o meu aluno, a minha aluna, ele tem um perfil que é de competidor, competidora, ou ele é aquele aluno que é mais socializador, ou conquistadora, ou uma aluna ou aluno, né, que explora mais, que é mais explorador. Preciso descobrir o perfil da turma, o perfil desses estudantes e o que eles vão realizar ali dentro do jogo, né? E aí funciona exatamente como os jogos que eles têm costume de desenvolver, né? Funciona da mesma maneira que os jogos que eles costumam desenvolver. Os avanços vão garantir aí pontos, né? Posso colocar vidas, mais vidas para que eles ganhem em algum momento, né? Lá na mercearia da Dona Maria, como a gente deu o exemplo aqui, se a tarefa for cumprida, naquele espaço ele ganha 3 vidas, ao ponto que se ele ou ela, né, não conseguir conquistar aquela tarefa, vai perder vidas. Então,
Isso precisa de ser planejado, precisa de ser discutido junto com a turma, elaborado aí de forma conjunta, né? Um enriquecimento que nós podemos dar para esse trabalho gamificado é quando a gente coloca o estudante ou a estudante para ajudar a pensar todo esse processo, ajudar a pensar ali as formas, os componentes, os lugares, de que maneira que a gente dispõe as vidas, né, e compartilha aí todo esse conhecimento. Da mesma forma, a gente vai pensar como que os insucessos vão retirar a vida, vão retirar pontos conquistados, vai dar game over, né? Vamos pensar as formas aí de mensurar e de validar cada processo, né? Valorizar cada processo. Então, porque o jogo tem também esses objetivos de compreender os ganhos e as perdas. Então, nesse processo, a gente precisa de pensar, de elaborar, né, cada passo e cada momento aí, e ajudar os nossos alunos e as nossas alunas também a compreender cada um desses elementos para que possa participar de uma maneira aí com sucesso, não é verdade? Então, pessoal, eu trouxe para vocês hoje aqui algumas ferramentas, né, alguns sites, alguns links. Esse material que eu estou trabalhando hoje, tanto de hoje quanto da aula passada, né? Ambos os materiais serão inseridos na plataforma para vocês. Então, eu vou trazer alguns links para vocês e falar um pouco, né, do que esse link traz para a gente de elementos para que a gente possa trabalhar. Cada um deles aí, dependendo, né, vai depender do objetivo que nós temos em sala de aula. Então, na atualidade, temos diversas ferramentas que nos auxiliam a fazer esse processo de gamificação das nossas aulas, né? Nós, professoras e professores, somos eternos pesquisadores e pesquisadoras, não é verdade, gente? Então, a gente precisa de também buscar, sabe? Fazer essas buscas, fazer a pesquisa, entrar no site, testar se aquele conteúdo ali vai me ajudar a alcançar os objetivos que eu tenho com com aquele conteúdo, né? Eu preciso de pensar, né, se é adequado à idade da minha turma, se vai oferecer desafio ou se não vai oferecer desafio, se vai prender a atenção, se não vai prender a atenção do aluno e da aluna. Então, enquanto professor, professora, eu preciso também conhecer essas plataformas para entender as formas de utilizá-la, né? Então, vou mostrar alguns links aqui para vocês, para a gente ter acesso, né, às diversas ferramentas. E essas ferramentas vão auxiliar nessa elaboração dos materiais, na elaboração das tarefas, dentro dessas experiências gamificadas, né, que a gente vai propor na nossa sala de aula, no trabalho gamificado. E sempre surgem novas ferramentas. Eu trouxe aqui algumas que já são até um pouco mais antigas, e acredito eu que vocês devam conhecer, para poder ilustrar um pouco do que a gente está falando e trazer essas informações. Boa noite, Manuela, bem-vinda aqui à aula, que bom que você está conosco aqui, tá? Agora, nesse momento, eu começo a mostrar um pouco aí das ferramentas de gamificação. Tudo bem, minha linda? Aí a gente vai continuar aqui, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, pode perguntar. Satisfação ter você aqui conosco. Como eu estava dizendo aqui, a gente vai mostrar agora esses links dessas ferramentas, né? É importante que nós tenhamos sempre aí esse espírito de pesquisador, pesquisadora, que a gente, assim como a gente incentiva os alunos e as alunas, né, a serem protagonistas aí, a desenvolver esse senso, né, de pesquisa, a gente também precisa para poder até entender qual ferramenta que é adequada ou não. Então, eu vou mostrar
alguns links aqui para vocês, e dentro desses links eu vou explicar o que essa plataforma oferece para a gente trabalhar aí nas nossas aulas, né? Então, de acordo com a necessidade que a gente tem, pedagógica, a gente vai escolher uma das plataformas. Essas quatro plataformas, elas vão permitir que a gente crie uma interação com os nossos estudantes, né? Incluindo aí funcionalidades como criação de avatar, atribuição de recompensas, a informação sobre o progresso do jogo, a sequência de atividades, entre outras formas interativas. Então, a Class Juggle, que está aqui o site, o Classcraft, a Live School e o Blue Remedy. São plataformas, muitas delas às vezes estão em inglês, né? Então a gente precisa de recorrer aí a alguma tradução, mas são muito autoexplicativas, né? Então são formas de nós criarmos esses espaços e que o estudante pode entrar e criar o próprio avatar. Deixa-me ver aqui que eu tinha deixado algumas abertas para poder mostrar para vocês aqui como que funciona, né? Qual que é aí a cara da plataforma. Essas três aqui, e todas elas, nós, enquanto professoras e professores, precisamos nos cadastrar. Então, a hora que abre o cadastro, pede, né, para dizer se somos professor, se somos aluno, e a gente faz um cadastro por meio do nosso e-mail, para poder ser desenvolvedor aí do jogo. Dessas três aqui, eu não deixei aberto, mas esse material chega para vocês, tá, pessoal? Para vocês poderem copiar aí. Aqui nós temos plataformas que vão auxiliar a gente a desenvolver jogos de pergunta e resposta, né? Os quizzers, que a gente pode desenvolver com os nossos alunos e as nossas alunas. A turma gosta muito de quiz, né? A gente coloca a pergunta, a resposta. O Kahoot, que é uma plataforma muito conhecida, ela é muito autoexplicativa, e que a gente pode colocar, pode tanto desenvolver durante a aula, quanto a gente pode colocar para os estudantes fazerem as respostas em casa. Quando a gente usa durante a aula, no tempo real, o estudante, a estudante vai perceber ali o placar, vai saber qual que é o placar do jogo, quem está na frente, né, quem está em primeiro lugar. Então, o Kahoot, ele é uma plataforma que ele faz esse ranking também. Olá, Sampaio, boa noite, seja bem-vindo. Bom, satisfação ter você aqui conosco, tá? Qualquer dúvida, é só levantar a mão, pode escrever no chat, a gente vai interagindo por aqui, ok? Outras plataformas, né? Deixa-me ver que eu acredito que o Kahoot eu deixei aberto aqui para a gente. O Kahoot a gente encontra rapidinho. É uma plataforma bem interessante. Eu deixei ele aberto, sim. Vou compartilhar, vou trocar aqui a tela para vocês verem aí e terem a oportunidade de perceber aí como que é o Kahoot. Eu vou parar aqui e vou compartilhar outra janela. Só um instantinho, pessoal, porque essa parte de compartilhar aqui, isso, essa tela aqui que eu quero compartilhar. Estão vendo aí, Sampaio e Manuela, e o pessoal que vai assistir depois? Vocês conseguem ver aqui o Kahoot? Olha que bacana, né? Então, aqui a gente insere a pergunta que a gente quer, tem jeito de colocar uma mídia, colocar uma figura para poder ficar mais ilustrado, para ficar mais divertido. Aqui nós colocamos qual que é a pergunta que a gente quer que o estudante ou a estudante responda, as respostas, e tem a possibilidade de nós marcarmos aqui qual que é a resposta certa, né? Você cadastra a resposta e cadastra qual a resposta certa, e o jogo mesmo na hora que os estudantes, né,
interagem com a plataforma, eles vão escolher e o jogo dá ali a resposta. Então, é uma das plataformas de quiz muito interessantes aí, e ela é muito fácil, muito autoexplicativa, não tem muito segredo, porque às vezes a gente tem dificuldade com as plataformas, dificuldades com a questão da internet, mas são plataformas bem explicativas. Vou continuar aqui, vou voltar para a apresentação. E aí, tá aparecendo meus slides para vocês? Dá um joinha aí, Manu. Tá joinha, né? Então, vamos continuar, porque nós voltamos um pouco, né, da aula da semana passada, pensando aí nesses elementos do jogo. Eu já falei aqui os 5 passos que a gente precisa seguir para poder montar esse ambiente, e agora eu estou mostrando para vocês algumas plataformas que vão nos ajudar nesse ambiente virtual de gamificação. Então, essa daqui essas 3 aqui são para montar quiz, né? Perguntas e respostas, e outras plataformas que a gente pode colocar imagem, a gente pode buscar imagens da internet, pode inserir vídeo. Eu deixei essa daqui, EduPuzzle, aberta para a gente ver a carinha dela. Ela mostra para a gente quebra-cabeças, ela dá a oportunidade de montar e trazer para o nosso estudante EduPuzzle, ou para a estudante, né? Ou o quebra-cabeça. Então, a gente vai trabalhar aí com o quebra-cabeça, e aqui tá para vocês verem um pouco como que né? A gente, como eu expliquei anteriormente, a gente faz ali o acesso pelo e-mail, cria um acesso e a gente pode descobrir. Nossa, nessa aqui não. Peraí que eu estou mostrando a aba. É ela mesma. Podemos trazer vídeos, tem alguns conteúdos que já estão prontos, que a gente pesquisa aqui, muita coisa está em inglês, e a gente pode inserir aí, né, da nossa maneira, o conteúdo que a gente quer e trabalhar com mídia. Deixa eu ver aqui a outra, que é a de quebra-cabeça, que já está aberta aqui. Essa daqui é do próximo slide, que a gente vai trabalhar com quebra-cabeças. Esses vou mostrar aqui para vocês, que nessa plataforma a gente trabalha com quebra-cabeça, mas temos essas outras 2 plataformas que a gente pode fazer palavra cruzada, a gente pode fazer rodas da sorte, né, que tem temporizador, aquelas roletas que as crianças gostam bastante. Então, nessa daqui, Gingas Planet, a gente tem o quebra-cabeça. Vou mostrar a carinha dela para vocês, que ela é bem interessante para quem gosta de quebra-cabeça. Eu sempre gostei muito de desenvolver aí quebra-cabeça. Está aparecendo a plataforma do quebra-cabeça para vocês, gente? Vê que tá, Manu? Então, aqui, ó, a gente pode desenvolver com os estudantes e vem um quebra-cabeça virtual, as peças aparecem e a gente tem que aí montar esse quebra-cabeça. Quando a gente encaixa a peça certa, ele faz um barulhinho de que a peça foi encaixada da maneira correta ou não, né? E aí as peças estão todas misturadas e a gente procura aí a forma de montar o quebra-cabeça virtualmente, né? E dando sequência aqui, pessoal, a gente vai trazer mais algumas reflexões, né, sobre esse jogo. Então, aqui nós tivemos alguns modelos, alguns exemplos de plataformas que nós podemos jogar virtualmente. E aí vai depender da nossa escolha mesmo, né, de criar o conteúdo, de fazer com que esse conteúdo seja atrativo para os nossos alunos, para as nossas alunas, para a gente proporcionar essas atividades que vão trazer o conteúdo de maneira divertida, de maneira lúdica, mas que também serão atividades que vão ao encontro das
preferências dos nossos alunos e alunas, né? Na atualidade, a gente tem esse gosto pelo digital, que a gente vai também estimular, né, outras formas de gosto pelo jogo. Então, nós, professores e professoras, vamos buscar aí, sempre lembrar da importância do feedback, da importância do ambiente ser atrativo, né, para os alunos e para as alunas, de ser prazeroso, de incentivar também que eles sejam desenvolvedores. À medida que o aluno, a aluna vai ficando maior, né, eles vão desenvolvendo também a capacidade de produzir esses jogos. E tem plataformas aí que cada um e cada uma pode ser o desenvolvedor, pode ser o mentor ali do jogo. Então, a maneira como nós vamos usar a gamificação, né, que nós vamos gamificar o ambiente educativo, vai depender do objetivo que nós temos. Qual que é o meu objetivo de aprendizagem? Né? Isso passa pela nossa seleção. Eu só vou conseguir gamificar se eu tenho um objetivo ali para essa atividade. Né? E nós podemos aí buscar conexão com as aulas, com o conteúdo da disciplina que eu vou trabalhar, conhecimentos técnicos, né? Com conhecimentos dos estudantes também, promovendo aí toda uma ação, reflexão sobre a prática e o processo educativo e também o protagonismo dos nossos alunos e das nossas alunas. Até aqui, a gente falou da gamificação, nós falamos sobre esse processo, esse meio virtual, né, e algo que é um conteúdo atual. Na semana passada, nós fizemos algumas críticas a essa questão, né, para a gente não tirar o prazer do jogar, e hoje a gente vai refletir sobre essa contribuição do jogo, para além do jogo virtual, para além do jogo que a interação é pela internet, né, usando um computador ou o próprio celular. O Kahoot dá para jogar no celular, por exemplo. A gente precisa pensar, né, o que teoricamente a gente tem que diz para a gente dessa importância de usar o jogo como atividade. E aqui a gente não vai falar só do jogo virtual, a gente vai falar de quando a gente produz essa gamificação no processo educativo, usando jogos dentro da sala de aula, né? Usando jogos, estimulando aí o raciocínio lógicos dos nossos alunos e alunas. Vamos refletir um pouquinho dessa importância do jogo, da brincadeira no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai trazer aqui um pensamento da Laurinda Ramalho, que ele está baseado aí nos conceitos do Henri Vallon, né, de Vallon, e dentro dos estudos da neurociência, que falam para a gente que a construção do conhecimento, né, toda a construção ela, de sentido, ela vai passar pela afetividade. Então, quando a gente está construindo algum conhecimento, quando a gente está construindo algo novo, né, o cérebro faz lá as sinapses, a gente passa esse conteúdo, ele é retido por meio da afetividade. É difícil da gente guardar, né, da gente reter algo novo que não nos afeta. E aí essa afetividade, esse afeto é afetar de uma maneira positiva. Pensando nisso, a gente também traz uma reflexão aí do nosso querido Paulo Freire, Piaget daqui a pouco, que diz para a gente, né, que enquanto professora, eu devo saber que sem curiosidade que me move e que me inquieta, né, é essa curiosidade que vai me inserir na busca, né, e sem essa curiosidade eu não vou conseguir aprender e também não aprendo aquilo que eu ensino. Então, Paulo Freire fala para a gente dessa importância. E outros autores vão dizer para a gente, né, que nos primeiros anos de vida, né, eles são muito importantes para o desenvolvimento nosso físico, emocional, mental e social. Tem um texto muito bacana que vai dizer, né, que é na infância que a gente começa, dos 0 a 6 anos, que a gente aprende tudo aquilo que a gente vai levar para o resto da vida. E esse desenvolvimento, né, social, mental, emocional, ele vai acontecer também por meio do jogo e da brincadeira. E não só na primeira etapa, né, na primeira infância. O jogo e a brincadeira, ele favorece aí
a aquisição de novos conhecimentos de maneira afetiva, de maneira lúdica, de maneira que eu vou trabalhar o desenvolvimento de novas habilidades. Então, a importância do jogo, seja ele virtual, seja ele físico dentro de sala de aula, seja ele estruturado ou não estruturado, né? Jogo, brinquedo, brincadeira, a gente vai definir daqui a pouco essa diferença. A utilização dos jogos em sala de aula vai nos favorecer em muito o desenvolvimento de várias habilidades, né? Quando a criança brinca na escola, né, a gente cria ferramentas que vão nos ajudar a promover esse desenvolvimento, né, e o processo de socialização. Agora há pouco a gente estava falando de que um dos passos importantes do processo gamificado é criar aí as regras para o jogo, né? A partir do trabalho com as regras para o jogo, nós temos aí um aprendizado que é social, né? Na sociedade, a gente vive uma sociedade que tem regras, que traz para a gente aí, né, momentos que a gente ganha, momentos que a gente perde, momentos de colaboração, que eu compartilho o meu conhecimento. Então, o jogo, ele ajuda, né, ele é uma ferramenta essencial dentro da escola para também ajudar e favorece muito esse desenvolvimento. Então, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa, enquanto professor, enquanto professora, diferenciar aí o que é jogo, o que é brinquedo e o que é brincadeira, até mesmo para não incorrer, né, naquela crítica de que a gente tira ali todo aquele círculo mágico, né, da brincadeira, do brinquedo, se a gente não tem esse cuidado ao planejar a nossa aula. Então, alguns pesquisadores e pesquisadoras, eles veem aí níveis diferentes, né, nessa questão do jogo, né? Então, ele tem uma linguagem para cada contexto, ele é um sistema de regras e ele permite identificar uma estrutura, uma sequência, né, que vai ser especificada de cada modalidade. E o jogo também, ele é um objeto de trabalho, um objeto de afeto, um objeto que vai ajudar a estimular diversas habilidades. O jogo, ele é necessário dentro desse processo, principalmente como forma de acesso ali e assimilação dessa realidade que a gente vive, né? E o jogo, ele não parte só do imaginário, mas também de uma transposição da realidade. E quando a gente traz o jogo para a sala de aula, a gente consegue motivar mais os nossos estudantes a usar ali o raciocínio lógico, a usar a inteligência, vai favorecer, inclusive, o desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, social e moral, ético também, né? E a brincadeira vai estimular a representação da vida social, da vida cotidiana e colocar a criança frente a essas reproduções da sociedade, né? E principalmente ali no faz de conta, né? A criança, quando vem trazendo para a gente, quando vai na brincadeira do faz de conta, ela traz aí as suas próprias representações da sociedade e a partir da intervenção dos adultos, ela cria aí a sua imagem, né? Então, consegue sair do mundo imaginário, do mundo para o mundo real, com um processo de criatividade a partir e por meio do objeto lúdico. Tem a dimensão material, tem a dimensão da cultura, né? E a gente percebe isso quando a gente está trabalhando com brinquedos e brincadeiras dos diversos estados, a gente vê como que culturalmente há algumas diferenças, né? Às vezes a brincadeira tem o mesmo nome, mas regras diferentes de acordo com a região que ela é jogada. Ela vai proporcionar aí essa imersão, né? Tanto que a gente coloca a criança, mas tanto para a criança quanto o adolescente, quanto para o adulto, né? Mergulhar na atividade lúdica, fazendo um processo que vai envolver cada um e cada uma na própria cultura e em outras culturas também, quando a gente amplia esse leque, quando a gente amplia o nosso próprio olhar, né? São processos que vão fazer tornar essa atividade mais significativa, né, à medida que
a criança vai se desenvolvendo, vai dentro aí e crescendo no seu processo, né, de ensino-aprendizagem. E então, vamos pensar aqui que o jogo é uma das estratégias de desenvolvimento da criança. É por meio da brincadeira, é por meio do jogo que a criança também aprende enquanto ser social. E nós adultos também aprendemos, os adolescentes também aprendem, né? Nesse jogo a gente vai estabelecer práticas sociais, culturais, a gente tem uma dinâmica, né, que vai trazer aí a percepção dos diversos grupos. É interessante quando a gente traz o conhecimento, né, de outras brincadeiras. Eu, em sala de aula, costumo buscar brincadeiras indígenas para trazer para os nossos alunos e alunas. Quando eles são maiores, né, eu mostro para ele como que são os jogos das Olimpíadas indígenas, e eles vão buscar ali dentro do nosso contexto, né, de não aldeados, dentro do nosso contexto de quem está na cidade, buscar formas de desenvolver aí esses jogos. Então, a gente coloca tanto na dinâmica do local, da cultura local, quanto a dinâmica de outras culturas que nós podemos aí trazer por meio do jogo e da brincadeira. E aí eu sempre gosto de frisar, né, que a ludicidade, ela é um elemento civilizatório afro-brasileiro, né? Então, a gente tem aqui essa autora que eu indico para vocês lerem depois, a Zoilda Trindade. Ela tem um texto que chama Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros, e ela traz aspectos desses valores que nós temos aí muito intrínsecos na nossa cultura, e a ludicidade é um deles, né? Então, eu gosto de frisar isso, e quando a gente fala em ludicidade, nós estamos falando ali que nós estamos vivos, estamos vivas, né? Não estamos mortos, a gente está em vida, e sem cultura, e sem essas manifestações culturais genuínas, a gente não estaria vivo e não teria tanto essa alegria. Então, eu gosto sempre de frisar que esse aspecto, né, da ludicidade, ele é um valor civilizatório afro-brasileiro, e é uma forma da gente pensar também como nós trazemos esse universo cultural para dentro de sala de aula. Estejamos trabalhando com crianças, com adultos, com adolescentes, né? Como que a gente vai desenvolver isso? Então, pela brincadeira, a gente transforma nossos objetos, a gente movimenta, a gente traz esse fragmento, né? O que a gente colocou aqui, esse pedaço da cultura para o alcance dos nossos estudantes. O brinquedo é também uma oportunidade de desenvolvimento, então existem várias formas, vários tipos de brinquedo, né, e que alcançam aí as diversas idades, e também nos colocam frente, né, os jogos, as brincadeiras, nos colocam frente à resolução de situações, problemas, né, que a gente tem ali no nosso dia a dia. Então, quando a gente coloca o estudante, né, para brincar, e se coloca disponível para essa atividade lúdica, a gente vai trazer aí o real, vai trazer o interesse, né, do interesse afetivo para o desenvolvimento cognitivo. E assim a gente vai trazer diversos benefícios, né? Como a gente coloca aqui no início, essa forma de afeto, ele vai fazer com que a gente retenha com mais propriedade aí os conhecimentos. E o benefício didático é fazer com que esse conteúdo que a gente está trabalhando, e às vezes a gente trabalha de uma forma que é maçante, inclusive, para a gente, né, pessoal? A gente vai trazer de uma maneira interessante, de uma maneira leve, de uma maneira que aquele jovem, aquela criança, vai ter um acesso mais divertido a esse processo todo, né? Então, com a ludicidade, a gente tem uma expressão genuína do ser social com o qual nós estamos trabalhando. E temos que lembrar sempre que brincar na escola é diferente de brincar na rua, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva da gamificação, do processo gamificado em sala de aula, nós estamos também trazendo uma forma diferente de brincadeira, um acesso diferente aí a todo esse arcabouço cultural que temos.
né? Então, a gente precisa, enquanto professor, enquanto professora, acreditar aí no jogo e na brincadeira como promotores dessa aprendizagem e do desenvolvimento aí dos nossos estudantes, né? Eles nos auxiliam muito nesse desenvolvimento. Dentro da escola, essa brincadeira ela pode acontecer dessas diferentes formas que nós estamos dialogando aqui desde a semana retrasada, né? Desde a última aula. Existe uma generalização, às vezes, que nos impede desse acesso à brincadeira, quer dizer assim, quando está brincando não está nem prestando atenção, brincadeira não ajuda a aprender nada, e às vezes por essa generalização, por esse conceito, né, muito genérico, que nos impede de fazer essa reflexão da importância do jogo. Mas quando a gente lê alguns teóricos, quando a gente começa a pensar nesse processo, né, de inserção do sujeito na sua cultura e de fazer com que essas crianças, esses jovens tenham acesso às outras culturas, a gente vê quanto é benéfico esse trabalho com o jogo. Então, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, dentro desse processo educativo, ele traz grandes benefícios para as situações que nós propomos aí no processo ensino-aprendizagem, né? Quanto que a gente conhece de desenvolvimento lógico-cognitivo que a gente desenvolve ali por meio de uma brincadeira e de um jogo. E aí, a gente vai trazer agora aqui rapidamente alguns teóricos que embasam essa certeza que a gente tem, né? Ou essa quase certeza, porque às vezes as nossas certezas elas precisam de mudar um pouco, mas alguns teóricos que embasam essa concepção da importância do jogo para o nosso processo de desenvolvimento, né? Então, o primeiro teórico que a gente traz aqui é o Vygotsky, né? Que ele fala para a gente aí que o jogo, trabalhar com o jogo, vai fazer com que a gente promova, né, atividades que vão envolver prazer, que vão envolver regra, que vão envolver a gente saber vencer, a gente saber perder. É uma atividade que é social e que vai garantir aí a construção de um conhecimento da realidade que a gente vivencia, né, por meio dessa produção cultural e por meio dessa que o sujeito se torna, né? Nós somos sujeitos e sujeitas promotores e promotoras de uma história, né? A gente produz história, a gente produz conhecimento, a gente não só consome esse conhecimento que existe. Então ele fala, né, que a criança ela já nasce inserida no meio social, que é a família, né? E ali na família começam a ser estabelecidas as primeiras regras, as primeiras relações com a linguagem e as primeiras interações. E esse processo ele vai sendo ampliado a partir do momento que ela vem trabalhando, né? E vai sendo estimulada na escola. Então, Vygotsky nos mostra e nos aponta aí a importância do jogo, né, para desenvolver prazer, conhecimento, o cognitivo. E Vallon também vai falar que a criança, né, ela é essencialmente emocional. E a gente tem percebido cada vez mais isso, e como que esse processo de desenvolvimento do ser, ele cada vez mais vem com alguns atravessamentos sociais. E aos poucos ela vai se tornando esse ser sociocognitivo, né? Então o Vallon ele contextualiza a realidade, né? Ele fala que a criança ela vem dentro de uma realidade e essencialmente emocional e aos poucos ela vai adquirindo outras habilidades que a tornam um ser social e cognitivo, e nesse conjunto, né, ela vai ali mudando a sua vida a partir dos seus comportamentos, das suas condições de existência. Um outro teórico, que é muito conhecido nosso também, todos esses três são teóricos muito conhecidos nossos aqui da educação, é o Piaget, né, que fala dessa estreita relação da construção da inteligência, com essa motivação da aprendizagem e a atividade lúdica aí com seu caráter educativo, né? Tanto na psicomotricidade quanto na relação aí na área afetivo-social, auxiliando a formação de valores como perseverança, honestidade, respeito,
E ultimamente a gente tem percebido o quanto que a nossa juventude é pouco perseverante, né? Então, a Piaget já traz para a gente aí, desde lá de 1978, essa importância do jogo na construção e na formação desses valores. Quando a gente busca brincadeira, né, a gente está aí fazendo com que a criança desenvolva e estabeleça o seu convívio social. Então, ela vai ter que ter iniciativa, né, vai estimular a criatividade, e não só da criança, né? O processo ele vai num crescente que tanto o jovem quanto o adulto desenvolvem também esses aspectos do convívio social por meio da brincadeira, por meio do jogo, né, por meio dessas atividades aí gamificadas, né? Então, o papel do jogo é tornar aquele sujeito ativo, né, aquela pessoa ativa no seu processo de ensino-aprendizagem. E isso vai fazer com que fique cada vez mais ativo, cada vez mais capaz de atuar e compreender as transformações e até mesmo as pressões sociais, né? A gente tem muito a ganhar quando trabalhamos aí na perspectiva do jogo, do brinquedo, da brincadeira. Aqui são as referências que nós utilizamos aí para pensar nessa aula. Eu queria aproveitar que está aqui a Manuela, que está aqui Sampaio, querer saber de vocês como é que está, tem alguma dúvida? A gente tem ainda uns minutinhos restantes. Alguma colaboração, alguma contribuição que vocês gostariam de dar para a aula de hoje? Boa noite. Boa noite. Assim, nessas aulas, né, eu tenho lido bastante as apostilas, estou tentando trazer um pouco para a minha sala de aula, né, até trazer um pouquinho que eu estava na escola. Eu trabalho com educação integrada, Ai, que né, a faixa etária varia muito, e a gente tem na escola um laboratório de informática, então eu estou tentando levar realmente um pouco desse aprendizado para os meus meninos mesmo. Está sendo bastante válido, tá? Ah, obrigada, Manuela, que bacana. E eu acho muito legal da escola integrada é isso, né? Que a gente tem a educação para além da sala de aula, e essas propostas vão enriquecendo mesmo. Eu gosto muito dessa educação integral, porque a gente amplia, né, o universo formativo para além da sala de aula. Muito obrigada pela sua contribuição. E que bom que está sendo proveitoso para vocês, né? Porque essa mesma é a nossa intenção, de contribuir para ampliar o que vocês já fazem, né? A gente, professora, a gente trabalha muito, a gente pesquisa muito, mas essas contribuições às vezes ajudam a gente a pensar, olha, isso aqui dá para fazer aqui. Às vezes tem coisa que não dá, mas a gente transforma, né? A gente vai transformando. Então, muito obrigada. Sampaio, você gostaria de colaborar? Gostaria de deixar aí seu relato para a gente? Bom, então, pessoal, eu vou terminando por aqui esse encontro nosso. Espero encontrar com vocês em um outro momento, né? Muito obrigada pela participação, Manuela, muito obrigada, Sampaio. Um abraço para quem vai assistir essa nossa aula depois, gravada. Espero ter trazido algumas noções que vão, de fato, né, contribuir para o processo, né, que a gente desenvolve aí no nosso dia a dia. Viu? Muito obrigada e até a próxima. A gente vai se encontrando por aí, tá? Forte abraço, gente. Tchauzinho. Tá.